crianças, bom dia, tudo bem? Esse é o programa Que História é Essa? Aqui pela altv.com.br, programa juvenil de todos os sábados das 10 às 11 da manhã, ao vivo, como eu falei, sempre mostrando aqui uma história, um contador, uma contadora, pessoas que trabalham com as narrativas. E hoje não poderia ser diferente, já vou apresentar já o nosso convidado que vai participar aqui do História é Essa. Lembrando que você também pode vir aqui ao vivo, participar com a gente no estúdio. Reúna a sua turma, os seus colegas, a sua escola. Nosso estúdio aqui acolhe até 15 crianças de 5 a 11, 12 anos, já pré-adolescentes, né, infanto e juvenil. E você vem aqui participar, conversar com a gente. Quem vem até o nosso programa ganha um DVD de arte, é verdade. A entrada é gratuita, o DVD é apoio do sampa.arte.br que você leva para casa também as histórias. Quero falar um oi aqui para os nossos internautas que também já estão participando. Um oi aqui para o Neto Palma, para o Adriano, para você que está assistindo e daqui a pouco vai começar a interagir com a gente também. Sempre bem-vindo, viu? Aqui é o nosso programa. E para se inscrever é só acessar o e-mail Que História é Essa? Você digita lá tudo junto, @altv.com.br, combinado? Muito bem, então vamos lá. Hoje no nosso programa, a nossa plateia que está assistindo aí vai ter a honra de conhecer o trabalho, curiosidades dessa pessoa que está aqui ao meu lado, que é um amigo parceiro de muitos anos aí das artes plásticas, das narrativas, das exposições, que é o Maurício Eloy. Tudo bom, Maurício? Tudo, e você? Tudo ótimo. Bem, muito obrigada, viu, pela sua Obrigado presença. Quanto tempo, né, que a gente trabalha junto já? Muito tempo já, quase 10 anos. Quase 10 anos. A gente começou lá na exposição Brasil Mais 500, no Parque do Ibirapuera, que foi muito bacana, né? Muito bacana. Lá, naquela exposição contei muita história de índio, né? Pois é, também. A gente trabalhava, na OCA, e a OCA tinha arqueologia, artes indígenas e evolução do homem, não é? Isso. Você devia contando histórias, né, Maurício? Vivia contando história. Tinha os objetos, lembra? Os objetos indígenas, era bem bacana. Outra coisa bacana é que a gente trabalhava também com a língua de sinais, né? Oi, tudo bom? E que era difícil também contar histórias em sinais, não, Maurício? Era difícil, mas era um desafio bacana. Um super desafio, porque a narrativa indígena é cheia de metáforas, de simbologia. É verdade, Muito bem, a gente vai conhecer um pouco da história do Maurício, que a gente já começou aqui a contar um pouco, mas antes disso a gente quer saber qual a proposta dele, como que ele trabalha, a gente vai saber de tudo isso aí, você vai perguntar também, mas como o programa é Que História é Essa? A gente vai começar com histórias, não, Maurício? Isso. Vamos lá? Vamos lá. Com vocês, então, Maurício Eloy, aqui no Que História é Essa? Então a gente vai mergulhar numa história e ela deve ter aproximadamente uns 5.000 anos de idade. Eu vou pedir para que todos fechem os olhos, que eu acho que fica mais interessante, porque a história vai entrar dentro de vocês. E nesse momento que vocês vão fechando os olhos, a história que eu vou contar, vocês vão participar. É como se vocês viajassem no tempo. Então, eu vou começar essa história. Existia um monge onde ele cuidava de um vilarejo. E toda manhã ele fazia a sua palavra matinal, né? O seu discurso do dia, o seu discurso que abria o dia para que todos aqueles discípulos pudessem ter uma vida melhor. Então ele chegou, começou a colocar o seu discurso no pedestal e os monges, os seus discípulos todos começaram a chegar. Eram muitos monges. Começaram a chegar e sentar, aquele barulho e tal. E aquele vento gostoso, porque esse lugar era um lugar onde tinha muitas montanhas, muitas árvores, era um lugar muito bonito. Imagina a China 5.000 anos atrás, né? Todo aquele ambiente e tal. E o monge ali esperando todos chegarem, com toda a sua paciência, todos sentaram, todos ficaram acomodados, e ele, quando ele ia começar a mexer com o seu discurso, um pássaro começou a cantar. Esse pássaro cantou 1 hora e as pessoas ficaram assim, fascinadas por aquele som. E cantaram, e cantando, e os monges assim com os olhos arregalados, pensando, o que vai acontecer, né? Esse som tão bonito que está acontecendo. De repente o pássaro voou. E o monge olhou para todos, pegou o seu discurso, fechou e caminhou em direção à saída do espaço que ele estava. Aí os monges ficaram
espantados. Ué, por que ele está indo embora? E que ficou aquele barulho para cá, barulho para lá? Ué, o que está acontecendo? Ele não vai falar? Ele não vai contar o que vai acontecer hoje? Como vai ser nossa semana? De repente, um corajoso discípulo ergueu os braços e perguntou: Mestre, cadê as palavras que você ia falar do dia? Mas discípulo, você não escutou? Já foi proferida. Muito bem. Muito bonito, não é? Muito bonito. Essa história eu acho que ela é interessante porque a gente hoje está numa época de vida onde a gente se afastou muito da natureza. Então essas pessoas, elas tinham assim aulas, elas tinham as suas atividades muito próximas. E a gente hoje não tem essa proximidade, né? Então o ato de escutar o pássaro é um ato de ensinamento, é um ato de conhecer o próprio homem, né? De observar, de ver o quanto que tem de beleza na natureza para a gente aprender. Muito bem. E o livro? Bom, esse livro é o seguinte, esse livro é de um grande artista, um artista alemão, e ele foi considerado pelos italianos um pintor renascentista fora do Renascimento, já que ele era alemão. E esse livro chegou às minhas mãos há mais ou menos 2 anos atrás. E é um livro de gravura, né? Ele é raro, por quê? Porque ele traz aqui toda a obra de gravura desse pintor. Esse pintor é considerado um dos maiores desenhistas do Renascimento, junto com ele, Leonardo da Vinci. E é um livro de língua alemã. Ele tem mais ou menos uns 60 anos. Se você quiser mostrar, a gente pode mostrar uma imagem. São gravuras. Ele é todo com gravura. Todos né? com gravuras. Acho que dá para o pessoal ver isso. Todo com gravura. Lembrando que as gravuras, né, você tem as maneiras mais conhecidas, né, Maurício? Isso. Há uma base que é a estilogravura, que é a madeira, que você vai talhando na madeira. Depois você tem a água forte, que é a gravura em metal, que é essa, não é? Essa mesmo. Que você vai dando banhos de ácido, vai ali com a ponta seca, né, dando a forma. Tem a litogravura, ou litografia, né, que a matriz é uma pedra. E tem a serigrafia. Uhum. A gente vê muito popularmente nas camisetas, né, estampado. Mas essa é a gravura em Essa metal, é não? fantástica. Agora, eu lembrei de uma coisa. Ah. Quando eu comecei a contar essa história, eu lembrei de um fato. Eu acho que o fato do cotidiano também é uma história. E eu queria contar. Pode contar. Foi uma experiência que aconteceu numa exposição com crianças. E eu levo para mim como uma história. Porque acho que as histórias, elas nascem desse jeito. Elas nascem com a nossa experiência. E essa história foi o seguinte. Era uma exposição que chamava Arte e o Corpo na Arte e no Esporte. O Corpo na Arte e no Esporte Contemporâneo, né? Era um grupo de crianças do Gol de Letra, dirigido pelo Raí. Eram uns 10 criancinhas, todos meninos. E eles chegaram assim, todos eufóricos e tal. Eu me apresentei, todo mundo falou. Umas crianças muito assim, interessadas, sabe? E eu comecei a apresentar a exposição. E tinha um menorzinho, eles tinham a mesma idade, 10 anos mais ou menos. E tinha um menorzinho que ele era um gênio. Só que eu não usei a palavra gênio, eu usei a palavra mestre. Eu falei, cara, você é um mestre? Aí todo mundo, mas o que é isso? Eu não conheço a palavra mestre. Eu expliquei, mestre é uma pessoa sábia, que passa pra gente conhecimento, e depois a gente também se torna mestre. Nossa, que bacana. E ele se tornou nosso mestre naquele instante. De repente, eu lá perguntando sobre aquela obra, sobre aquela outra obra, eu vi que ele dava umas respostas assim, fantásticas. E a gente decidiu aplaudir o pequeno mestre. E a gente aplaudiu o mestre, de repente, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Eu falei, mas mestre, o que houve? O que está acontecendo? Né? E na hora eu percebi que alguma coisa tocou ele. O que acontece, mestre? Olha o que ele falou. Ele falou assim para mim, nunca pensei que na minha vida ia ser aplaudido. Aí seus amigos, os amiguinhos, que sabiam que ele já era mestre, chegou em torno dele e disse, mas você é mestre. Então, essa história, que é real, ela é muito parecida com essa primeira que eu contei. Né? Porque é o ensinamento ali, né? E todos reconheceram que aquele menino tinha um valor. Então, acho que as histórias da nossa vida, e mesmo as histórias populares que vêm, né, da literatura oral, ela traz sempre uma verdade. Outra verdade também que a gente vem aqui discutindo com a criançada, tal, com as pessoas, que é essa maneira de contar a história com os objetos. Isso, tal. isso é muito Mas, bacana. né,
a nossa proposta, aqui o convite também feito ao Maurício, é também o contar histórias com os livros, né? Que é uma raridade. E o Maurício trabalha com livros raros, né? Isso. Ou raros livros. Ou os raros livros, livros raros. Como é esse trabalho, Maurício? Você é artista plástico, né? E é livreiro. O que é um livreiro? Então, eu sou livreiro há 7 anos, na realidade, e é bacana que nesse contato com os livros, num sebo, a gente vai tendo várias histórias que vão acontecendo. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer um livro, onde nesse livro tinha uma dedicatória do Portinari. Esse livro é um livro mais ou menos desse tamanho, quer dizer, um livro bem pequeno. Esse livro ele foi editado no Uruguai, e eu fiquei um pouco intrigado. Por que ele foi editado no Uruguai? Eu descobri que o Portinari ele se exilou por 6 meses no Uruguai, e ali ele montou uma mega exposição. E aí ele decidiu, então, fazer um livro. Só que esse livro tem uma tiragem muito pequena. Por esse fato de ter uma tiragem pequena, ele se torna raro. E pelo fato de ter nesse livro uma dedicatória, também se torna raro. Aí fui pesquisar, esse livro ele poderia valer, num leilão, R$5.000. Então é interessante, a gente às vezes tem dentro de casa uma preciosidade, né? Não só em termos de história, de valor artístico, até mesmo de valor de grana mesmo, de dinheiro, né? A gente não sabe disso. Outra coisa que é interessante, que eu não sabia, que me falaram, o primeiro disco do Roberto Carlos, que é aquele disco pequenininho, ele chega a valer R$30.000. Então, de repente, as pessoas têm dentro da casa delas esses objetos que são interessantes, né? Que a gente às vezes passa despercebido. E que conta uma história. Né? E que conta uma história. Por exemplo, esse livro. Esse livro é dos anos 20. Uau! Será que o Mário de Andrade não folheou esse livro? Esse livro é do Balzac, é um livro muito interessante, né? Um livro de ocultismo do Balzac, fala de ocultismo, né? Aí outro dia eu folhando ele, fiquei imaginando, aí eu cheirava ele e imaginei, puxa, será que o Oswaldo de Andrade, o Mário, será que eles não pegaram na mão e deram uma folhada? Então, aí eu imaginei as pessoas que poderiam ter lido esse livro, ou ter guardado esse livro na casa deles. Então, um livro contém não só a história do próprio livro, ou da própria escrita do livro, mas as histórias que o livro carrega com ele, como um objeto. É verdade. E você trouxe um outro também. Aqui esse aqui é interessante, porque eu não sabia, eu descobri, eu sou um caçador de livros de teoria da arte. Eu tenho em casa 2.500 livros. Uau. Só de teoria e história da arte. E nas minhas andanças pelos sebos da vida, eu descobri que o Severini, que é um dos papas da arte futurista italiana, escreveu um livro de arte. Eu tenho em casa também que é do Corot. Eu não imaginava que o Corot tinha escrito um tratado de arte. E do Severini é muito interessante, que ele vai desde ali da Renascença até os dias da modernidade, que era a época que ele vivia, que é lá uns anos 20, anos 30. Então, a hora que eu peguei esse livro, eu achei fantástico. Eu falei, puxa vida, mais um que vai entrar na história da minha coleção. Né? Porque a minha coleção ela tem uma história, assim, né? Eu venho montando esse meu acervo desde os 17 anos. Você foi guardando, e aí você tem um sebo. Isso. E o que é um sebo? As pessoas falam, sebo, o que é um sebo? O que é um antiquário? O que é, né? Tem uma história interessante. Por exemplo, a palavra sebo, ela tem várias histórias. Uma das histórias é de que em Portugal, principalmente em Portugal, né, as pessoas pilhavam os livros e conforme eles pilhavam, iam enchendo de poeira e encebando. Né? Eles não guardavam como que a gente guarda hoje em estantes. Era uma coisa de caçar mesmo, uma coisa de vasculhar, de entrar e, poxa, achei, né? Então, e as pessoas se sujavam. Por quê? Porque era muito pó e encebando. Então, essa é uma das histórias da palavra sebo. Né? Tem várias delas que a gente pode estar investigando e apresentando. Aí você transformou essa sua coleção num sebo, que tem um nome muito bonito, gente, que é... Chama de uma Vela. Tem uma história também, né? Em 75 eu morava em Guaianazes. Se a gente imaginar, em Guaianazes, na época, não tinha muita casa, eram assim, a cada 1 quilômetro tinha uma casa.
E a gente escutava coisas, a gente via coisas. Então, meu primeiro contador de história da minha vida foi meu tio. E ele contava história de assombração e a gente via assombração. Eu vi Saci, vocês podem não acreditar, mas eu vi Saci. Talvez, eu não sei, a gente pode pensar que é verdade, a gente pode pensar que é o nosso imaginário, que de tanto a gente escutar as histórias, porque a gente não tinha televisão, não tinha luz. Imagina, a vela era a nossa diversão, né? Ao mesmo tempo que o tio contava as histórias pra gente ali em torno da vela, a gente brincava de teatro de sombra. A gente não tinha brinquedo, nosso brinquedo era aquilo. Então, um dos motivos de eu colocar o nome Chama de uma Vela é esse. O outro motivo é o nome de um livro, de um grande poeta e filósofo chamado Bachelard. Ah, maravilhoso. Ele faz, assim, não só uma filosofia sobre a vela, mas uma literatura, uma poética sobre a vela, né? Sobre a chama. Ele faz até uma diferença entre a lâmpada, a luz da lâmpada e a luz da vela. E a outra história, que é a terceira, é em homenagem a um grande cineasta chamado Tarkovsky, onde no filme Nostalgia, quase na cena final, um rapaz, ele percorre um espaço com uma vela na mão. E ele tem que entregar essa vela na outra ponta sem que ela se apague. Só que ela apaga a primeira vez, ele volta no lugar, volta com a vela acesa, a segunda vez apaga de novo. Só que quando ele volta, ele já está cansado. Ele percorre tudo de novo, mesmo cansado, parece que ele sente uma dor no corpo, mas ele continua. Ele chega próximo, vem uma música do bar. Aí no fundo um cachorro late. Aí ele pega a mão dele, ele segura levemente a vela e leva devagarinho e coloca. Quando ele coloca a vela no lugar que ele tinha que colocar, ele morre. Então a história desse nome agora, Chama de uma Vela, é homenagem a essas três histórias que eu vou carregar até o final agora desse meu projeto. E é muito legal, já estive lá, já conheci o espaço, é aqui pertinho em São Paulo, né, num lugar bem movimentado, aí na Rua Augusta, que também tem história, hein? Tem muitas histórias, ô Augusta. Já contaram história, já cantaram a Rua Augusta, verdade. né? Já pintaram, né? Já pintaram a Rua Augusta, que número é lá? 1371. A pratinha do Espaço Unibanco, né? Isso, na Galeria Ouro Velho. Pertíssimo, gente, qual horário você fica lá? De semana, de segunda a sexta, das 10 às 20. E aos sábados, das 10 às 18. E lá, gente, além de ter todas essas raridades que o Maurício Eloy está contando aqui pra gente, começou contando, trouxe aqui pra gente ir tomando gosto, né, pelas raridades, pelo livro, que é a nossa proposta hoje, né, contando histórias pelo livro, sem muitos recursos, mas os recursos da imaginação, do desenho, da gravura que ele mostrou. Também é um espaço que as pessoas podem ir, sentar, conversar. Já tem um cafezinho lá, Maurício? Ainda não, mas vai chegar. Mas é uma ideia boa, hein? Mas é muito legal, porque daí ele também vai participando das histórias que as pessoas estão contando. Eu posso contar mais uma, se tiver ainda tempo. Logo quando eu comecei numa banca. E uma senhora de mais ou menos 80 anos comprou 2 livros comigo. Olha que história fascinante essa. Ela comprou os livros e passou assim 15 dias, ela veio com os livrinhos na mão e falou, vim trocar. Aí eu olhei pra ela e falei, agora, o que eu faço? Agora? Falei, tudo bem, pode escolher. Aí ela escolheu 2 livros e deixou os 2 que ela levou. Ela fez isso durante 3 anos. Nossa. Durante esses 3 anos, a cada 15 dias, a cada 10 dias, aquela senhora pequenininha junto, ela vinha com uma moça que cuidava dela, trocava. Um dia, foi tão engraçado, ela me chamou de canto, vem aqui meu filho, abre a mão, abre a mão. Eu falei, abri a mão, ela me deu R$10, vai tomar um café. Aí, passando um tempo, num sábado, chegou uma moça, olha, eu estou procurando o Maurício. Sou eu, né? Não, é que minha tia frequenta aqui o seu espaço, e ela me falou que ela tem emprestado os livros, mas você não vende? Sim, vendo. Mas por que você empresta? Não, mas por que não emprestar? Né? Hoje a atividade dela é leitura. Então, para mim, não tem nenhum problema, né, de oferecer os livros para ela poder ler. Ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar metade da minha biblioteca. E naquele sábado eu ganhei metade da biblioteca daquela mulher. Não é fascinante? Mas tudo é uma questão também de generosidade e iniciativa, né, Maurício? Você podia ter falado, não, aqui não trocamos livros, e podia ter perdido esse acontecimento. Imagina, que doação, né?
Outra coisa bacana, né, que eu vejo nos sebos e tal, é a possibilidade também de adquirir esse livro. Essa criança, ela quer muito livro, gosta de livros gibis. E o Maurício ele tem uma parte lá dedicada aos contos infantis, né, Maurício? Tem bastante coisa bacana lá. E quando, por exemplo, está chegando outubro, então eu reservei alguns livrinhos, não são muitos, mas estão ali para eu poder dar de presente. Então, chega um pai, chega uma mãe, lá com o filhinho, ó, no mês de outubro eu vou fazer isso. Eu sempre faço isso, eu vou vendo os livros, mesmo se acabar o estoque, eu dou de presente para a criança que aparecer lá. Então, crianças, vamos lá. Olha aí, gente, fale pro pai, pra mãe, aí pros amigos pra escola, apareçam lá. Que legal. E quem sabe também até conte uma historinha ali na hora, mesmo do livro e tal, né? Porque elas gostam, né? Claro, imagina. É bacana. E é um espaço super bacana, gente. Você entrou, já está rodeado de livros, tem umas poltroninhas, já tá contando história pra você entrar lá. Muito já chama, né? Ó a palavra, chama. Chama de nome. E você sabe que eu tenho a minha história, né? A minha história para contar história é muito parecida com a sua, porque veio do meu tio-avô, o Sebastião, que já foi, mas nos seus 30 anos. E lá no sítio sempre chovia e acabava a luz. O que a gente fazia? Acendia o quê? A vela. Aí vinha o tio Sebastião contar a história. Eu vi caipora, luta sem cabeça, todo o folclore popular aqui brasileiro do tio Sebastião. Olha que coisa, né? A chama da vela. Né? Olha só. A gente vai criando, né, já imaginando pela vela, pela oralidade até. Porque aquele ambiente possibilita a gente a viajar mesmo, né? Imaginação, né? Porque assim, não tem o recurso da televisão, não tem o recurso de todas essas imagens coloridas. Primeiro, no meu caso, eu vi aquela quase escuridão e me trazia imagens fantásticas. Eu também, você tinha vela e fogo ali, fogão a lenha. E a gente agarrava assim no outro. Nossa, o medo danado, assim, você dava a mão, e agora vai aparecer. Aí você começava a ver atrás, né? Você dormia de cabeça coberta. Eu não dormia de cabeça descoberta. Era coberta, a cabeça era coberta. Outra coisa legal são os sons, né? Os cheiros, os sons, além da imagem. Eu lembro uma vez, eu não sei se isso foi uma coisa que eu inventei na época, mas eu vou contar. A gente estava indo comprar pão, não tinha padaria. Era eu, meu tio e meus primos, eram 2 primos. E eu tô caminhando, eu sempre ia atrás. Eu ficava viajando, eu viajo até agora, né? Eles estão lá na frente e de repente eu vejo uma orelha. E eu peguei na mão. Uma orelha diferente. Uma orelha enorme, de cor negra. Falei, tio, olha, o que é isso? Ele, meu Deus, larga. Eu disse assim, o que é isso, Saci? É um menino que tem uma perna só? Falei, meu Deus, mas... Aí não larguei, fiquei olhando aqui, larga, menino, larga. Aí joguei fora. E a gente foi embora. Eu não sei se isso foi ele que me contou, eu não sei. Eu sei que essa história está em mim. Né? E é bacana porque a gente tem o grande Luiz da Câmara Cascudo, ele vai descobrir que o Saci não é no Brasil. O Saci está em outros lugares, inclusive na Grécia. Isso é muito interessante. Então, a vela, a sombra e a própria luz, né? Todo aquele ambiente, a voz do tio, né? Falando. De repente ali eu inventei essa história. E aí eu conto, porque parece real. As pessoas tiram sarro, você é louco e tal. Mas é bacana, porque as histórias ela tem um pouco da imaginação e um pouco da vida, né? Como eu falei no início. E no mundo da gente, no seu mundo, ela é real. Ela é real. Não é? Na verdade, a da criança, ela é real. O máximo da criança, né? Quando ela fala, é verdade, é possível, não é? Muito bom. Muito bom, estamos aqui conversando com Maurício Eloy, que é um livreiro, contador de histórias. Nossa proposta hoje é contar histórias pelos livros e falar das histórias que vão aqui no nosso entorno, né? Vão indo com a gente, vão fazendo parte do nosso dia a dia. A gente vai recontando e absorvendo essas histórias. Mas agora a gente vai fazer um intervalinho, que é super rápido, viu, Maurício? A gente já volta com o quê? Com mais história para vocês aí. Que história é essa? Olha aí, os tempos mudaram.
Antigamente, para me mandar uma carta, eu ia no correio. Hoje é dar um clique, eu mando um e-mail. Então, aí, mano, na internet, se liga na Black TV. Pim, pim. Então se liga no Black TV. Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Que história é essa? Todos os sábados das 10 às 11 ao vivo aqui pela AltV. Lembrando que você também pode vir aqui assistir ao vivo o programa aqui com a gente no nosso estúdio, conversar com o nosso convidado, participar das histórias. É só você se inscrever no e-mail Que História é Essa? Você digita lá tudo junto, @altv.com.br. A gente tá aqui animado, né? Porque a gente adora, eu pelo menos, sou suspeita pra falar, mas adoro histórias, adoro essa diversão da arte e dessas possibilidades. E também quem vem ganha um DVD de arte, é um apoio do sampa.arte.br. E hoje o Maurício Eloy, que já contou algumas histórias pra gente, né, Maurício? Ele é livreiro, contador de histórias, artista plástico. A gente tem uma caminhada aí já pela arte e educação já de uns bons 10 anos, né, Maurício? A gente está conversando aqui essas possibilidades para narração de histórias, né? Então, Maurício tem um trabalho com os livros, tem uma mega acervo de livros, né? Mais de 2.500 livros. Isso na minha casa, fora o sebo. Fora o sebo. Ele tem um sebo que fica aqui na Rua Augusta, qual o número? 1371. Muito bom, pertinho ali da Galeria 1. É dentro da Ouro Velho. Dentro da Ouro Velho, o livro é lá no centro.
É do lado Mas do é uma Espaço galeria Unibanco. bonita também. Sensacional, adoro. Mas ali pertinho do Espaço Unibanco de Cinema, Isso, né? Isso mesmo. É muito bom. Mas como o nosso programa fala de histórias, eu vou contar uma história. Opa, vamos lá. Vamos lá. Aqui assim, a gente vai trocando. Você que vem aqui também pode participar contando uma história aqui com a gente, sempre pela possibilidade diferente. Mas essa história é uma coletânea de uma senhora chamada Lígia Ortélio. É lá do sertão da Bahia. E tem uma coisa muito legal que ela fala pra gente, olha só que bacana. Que lá, pessoas que nunca viram o mar, por exemplo, contam histórias sobre o mar. Ela foi na quinta-feira, lá no sertão, essa história, tem um grupo de mulheres que pegam as suas trouxas de roupas, olha isso, colocam na cabeça e andam quilômetros numa espécie de oásis, assim, que é um riozinho para lavar roupa. Aí elas ficam o dia inteiro, porque elas andam muito. E aí elas colocam as roupas, ficam quarando as roupas, batem a roupa na pedra, né? E elas ficam ali cantando músicas sobre o mar, que falam das coisas do mar. Como não tem limite, né? Porque é a imaginação. E uma das histórias que ela recolheu tem o nome de História do Sal. Vamos ver. Era uma vez um rei que tinha 3 filhas. E o rei, toda vez que essas meninas faziam aniversário, ou todas as vezes que ele ia viajar, né, com a sua comitiva toda, ele sempre perguntava o que elas gostariam de ganhar. Porque esse rei, ele costumava medir o amor delas pelo valor material. A primeira falou, pai, eu quero uma joia muito preciosa. Sim, minha filha, uma joia. Ele já ficou todo gaboso. A segunda falou, eu gostaria de ter muitos cavalos, aqueles de raça bonitos, sabe, quase mágicos. Ele ficou mais orgulhoso ainda. E a terceira filha, a caçula, a mais jovem, falou, pai, para mim uma porção de sal já seria o suficiente. E sal, minha filha? Vou trazer de uma viagem sal. Ele ficou todo triste, achando que a menina não tinha amor por ela, não. Precisa de ver. Desdenhou, deixou lá no canto. A menina ficou muito magoada. Achou que o pai não tinha nenhum amor por ela, nenhuma consideração por ela. Sabe o que ela fez? Resolveu ir embora, porque ela não se sentia amada ali. Andou, mas quando a fome apertou, o cansaço, ela precisava de uma estalagem, algum lugar para ficar. Mas a menina era tão bonita que ninguém queria dar a tal da estalagem. Ela começou a procurar trabalho, mas ela era tão bonita que as pessoas desconfiavam. Não, o que essa moça está fazendo aqui, pedindo trabalho? Sabe o que ela fez? Pessoa criativa, gente. Ela chegou num lugar lá, onde, sabe esses lugares que matam frangos, porcos? Pois é, ela pegou as vísceras, sabe aquelas coisas de dentro? E as tripas, começou a colar no rosto, para ver se ela ficava um pouco mais velha, um pouco mais feia, para conseguir um trabalho. Assim foi, e assim fez. Não é que deu certo? Conseguiu um trabalho. Sabe que trabalho é? Tanger patos. Você sabe o que é tanger patos? É ficar tocando, né? Reunindo os patos. Mas a menina, a terceira filha, gostava muito de cantar. Ela ficava tangendo os patos e cantando assim: Chopaturi, chopaturi da lagoa, eu nunca vi pato assim. E ficava cantando. Até que certo dia, lá trabalhando, nesse lugar que deram para ela, desse serviço, o filho deste rei estava passando e ouviu a voz bonita da moça. Foi logo em direção ao canto, mas quando ele chegou, ele ficou olhando e viu que a voz não estava combinando com o rosto dela. Achou estranho. E ficou ali observando a espreita. Quando chegava no final do dia, claro, ela ia lá e tirava aquelas coisas todas de dentro do animal, do rosto dela. E aí, gente, aí ela via aquela moça bonita, feita princesa, que era o que ela era. O príncipe, danado, inventou uma doença. Não comia, não bebia, ficou mal. O pai, a mãe, o rei e a rainha já estavam preocupados. Iam lá, pediu para os empregados, preparem a comida que ele gosta. E nada, o príncipe nada. Aí ele falou assim, peça lá para aquela mulher que fica tangendo patos. Quem sabe ela possa me ajudar. A moça achou estranho, né? Mas pedido e ordem de rei, ordem cumprida, não?
foi lá e fez. Peça para ela me trazer até aqui. Bom, príncipe doente, vamos até lá. E foram. Quando a moça chegou, com um prato de sopa ali, tudo simples para ele, mas com muita boa vontade, ele foi direto e arrancou as coisas do rosto dela. Aí todo mundo viu aquela princesa maravilhosa, aquele rosto lindo, e todo mundo fez aquela cara de espanto, de surpresa. Aí o príncipe falou que ele não estava doente coisa nenhuma. É que ele queria mesmo era ver e ouvir a voz daquela moça tão bonita. Aí não teve jeito, ela teve que contar. Contou o que o pai dela havia feito e que ela estava muito triste. O príncipe, que estava todo apaixonado, queria logo era dar uma festa, pedir a mão da moça em casamento para o pai dela. Assim fez. A princesa, então, pediu ao rei e à rainha pai do príncipe para combinar a festa e um jantar. Só que durante a preparação da comida, o que foi combinado? Não vamos colocar sal nenhum. Nada de sal na comida. Vamos ver, ele convidou o pai, a mãe, as irmãs dela. Aquele banquete, os pais foram, porque estavam preocupados com a menina que havia sumido. Gente, quando estava todo mundo já preparado, garfo, colher, faca na mão, quando deram a primeira mordida, primeira garfada, aquele gosto de nada. Porque comida sem sal não tem gosto de nada, né, gente? Sem tempero nenhum. Aí a princesa levantou e falou: meu pai, aqui está a prova do quanto eu gosto do senhor. Porque não é anel de ouro, joia preciosa, cavalos de espécies raras que possam medir o amor, não. O amor é o tempero, é a coisa simples da vida, assim como o sal. É o tamanho do meu amor pelo senhor. O pai ficou com uma cara que não sabia o que fazer. Pediu desculpas para a menina e concordou com ela. Aí, gente, aí eles se abraçaram e tudo ficou muito bem. Ela, então, pediu para que todas as cozinheiras trouxessem os saleiros, salgaram-se tudo e ficou tudo uma delícia. Eu até tinha trazido um boião, sabe, um prato, sabe aquele caldeirão cheio de comida que tava uma delícia. Mas, gente, lá na ladeira do escorrega eu levei um tropeção e caiu tudo no chão. História do Sal, Lígia Ortélio, tá no livro muito bacana também, Maurício, bacana, chamado Contos da Bahia. Bonito, gostei. E tem muito legal o trabalho dela, porque para quem gosta de tocar, muita criança gosta, né, de tocar uma flauta, uma gaita, um violão, tem as partituras. E aí do Chopaturi, por exemplo, tá lá, Chopaturi. E aí você pode também colocar no instrumento, né, contar com a turma e tal. E é do popular, como Câmara Cascudo, né? Vai recolhendo histórias do dia a dia. E histórias que correm o mundo, né, Maurício? E traz um ensinamento, né? É. Assim, muito bonito. Eu lembrei quando você contou a primeira, né? Do ensinamento. O contador de histórias tem histórias, né? Tem. Por mais que a gente prepare, mas as histórias vão ficando, e a gente sempre tem uma história. A criança sempre tem uma história, todo mundo tem uma história, né? Tem uma história pequenininha. Você Vamos pode lá, contar, que também ela é oriental, que eu gosto muito de história oriental. O imperador queria contratar o mais hábil pintor da sua corte para pintar uma paisagem do lado do seu quarto. Então ele pediu para que os seus servos procurassem esse mais hábil pintor. Então foram. E foram, demoraram 5 dias e acharam o cara. Levaram o cara lá, ele olhou, imperador, pode deixar, só que eu vou demorar uns 10 dias. Não, tudo bem. Nisso eu fico no outro quarto, então. Aí ele foi lá e pintou, ficou lá pintando, 10 dias pintando, em segredo. Ninguém viu, né? Chegou uma hora, ele foi chamar o imperador, já terminei o trabalho, né? Só que você só vai tirar o pano à noite, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Aí ele foi embora, e à noite, o imperador tirou o pano e foi deitar, né? Esse pintor, ele fez uma bela paisagem, uma cachoeira linda, sabe, com flores, pássaros, enfim. De manhã, o imperador levanta desesperado, gritando: chama esse pintor, tragam ele aqui. E os caras foram lá de novo. Demoraram 5 dias de novo, acharam o cara. Ele ficou assustado, mas o que eu fiz de errado? Eu fiz a pintura mais linda, mais bela da minha vida. Vamos lá. Eles foram. Quando chegou diante do imperador, o imperador falou o seguinte:
pintor, eu não aguento mais. Mas o que foi, imperador? Tira essa pintura daqui, eu não aguento mais o barulho da cachoeira. Que tudo! Muito bom! Falar um oi aqui então, repetindo aqui o Neto, pro Adriano, pro Bader, que está aqui também. Olha que legal, Maurício, a Elisete dizendo: eu gostei do programa e do Maurício Eloy. A impressão é que ele respeita o seu tempo e deixa a correria fora. Opa! Olha, Elisete, você captou mesmo, porque esse moço é assim, parece que existe um tempo diferente, é verdade. Você precisa ir lá no sebo, chama de uma vela, conversar com ele, sentir também esse espaço, como é legal. Adorei a história, o programa está ótimo. O Eu Não Sou Cachorro Não também está aqui, My Not Dog No, também está aqui participando com a gente. Essa coisa que esse tempo que a Elisete cita aqui é muito interessante, porque é o tempo também da história, né? Você entrar na história, no tempo dela, nos personagens, né? A criança faz muito isso, e eu acho que a gente traz essa alma da criança que é sem esses padrões, essas regras, o tem que, né? Mas o Maurício também estava falando de outras possibilidades e falando também dos contos de fada, né? Eu assisti, li todos os livros do Harry Potter. Então, eu comecei a estudar por conta o que esse conto de fadas moderno ele trouxe de novidade com relação aos anteriores. Então, eu listei algumas coisas aqui que é muito importante. Os contos de fadas, eles têm dentro do seu, da sua própria história conceitos sociológicos, filosóficos, históricos, né? Então, por exemplo, nos contos de fadas só existe a Branca de Neve de cabelo preto. É mesmo. Todas as princesas ou as meninas, ou enfim, são de cabelo loiro. Isso tem uma explicação. Qual é? Os contos de fadas, eles vão surgir, assim, o conto que a gente chama de conto moderno, sim, no final do século XIX, né? Com os irmãos Grimm, com Perrault, enfim. Na realidade, eles fazem uma ligação de que essas mulheres queriam a liberdade, que ainda não tinham, e que ainda está por vir. Então, o cabelo significa o ouro, a busca do ouro, a busca de um tesouro, e esse tesouro é a liberdade. Outra coisa que chama atenção, no fato histórico, todas as crianças são órfãos, mas isso tem uma explicação histórica. Vamos imaginar, os contos de fadas, esses contos mais modernos, a gente pega assim, a mulher, ela tinha uma situação de vida muito diferente de agora. Imagina nossa medicina, não tinha toda essa sofisticação. Então a mulher tinha parto natural, então ela morria. Chegava um determinado momento, ela morria. Então o homem, o marido, tinha que de imediato substituir. Ele não poderia ficar solteiro. Então, por isso que vem o nome madrasta. Né? E por aí vai. Existe um livro muito bacana, é um livro que está esgotado, mas vocês podem encontrar em sebo, que chama Da Fera à Loira. Ela chama Werner, Marina Werner, é uma escritora alemã, onde ela faz um levantamento sociológico. Agora, com relação a Harry Potter, eu vi que, assim, nessa minha pesquisa, isso é uma pesquisa muito pessoal, a gente pode contar outras coisas, né? Que ele valoriza muito a amizade, muito. Então, o Harry Potter, ele não conseguiria os seus objetivos sem Hermione, sem o Rony. Outra coisa que me chama a atenção é o companheirismo, né? Várias histórias anteriores, o personagem principal às vezes está solitário. Ele só vai encontrar os seus amigos depois. No caso do Harry Potter, não, o tempo inteiro. Né? É uma coisa muito atual. Outra coisa que me chama a atenção é o diretor da escola. Ele tem, não só o diretor da escola, como os professores todos, tem um respeito muito grande para com Harry Potter. Né? Então, eu coloquei reconhecimento de virtudes e conhecimento dos mais velhos para com os mais jovens. Isso é muito importante. Né? E, como você falou, as crianças, elas contam as coisas de uma forma brilhante. E a gente aprende com elas. Eu comecei assim, a desenvolver conto de história dentro da mentoria graças às crianças. E outra coisa que me chamou a atenção é a valorização do crescimento pessoal pela experiência da vida. O Harry Potter só conseguiu o seu objetivo pela experiência de vida. Isso é muito interessante porque tem uma pesquisa histórica. A ideia do companheirismo acho que é... Fantástico. Só estou aqui porque existe o Henrique lá na técnica, existe a Ana Beatriz durante a semana, o Maurício que está aqui, as pessoas que apostam, né? A intenção das pessoas que olham o cenário, que olham a ideia. Então, só é possível porque a gente vai juntando
esses companheiros, essas afinidades, esses olhares, né? Isso é muito E sabe contemporâneo. outra né? coisa que é interessante? O Harry Potter, ele resgata a imaginação. Eu lembro que eu dei um curso para criança de processo de criação. E uma das frases que eles gostavam, eu falava assim, o homem que não sonha não é nada. E eu acho que ele traz esse conto moderno, atual, nos sonhos, sabe? Você entra numa estação e de repente você ali imaginar ir para outro lugar. Não é? Porque a gente precisa, às vezes, desligar um pouquinho. Não é? Que é o tempo que a Elisete cita aqui, né? Não dá para viver o tempo inteiro no automático, né? Isso é verdade. Precisa reencontrar, e eu vou retomar o que o Maurício começou no início a dizer, né? Precisa retomar esse contato que o que é de mais fabuloso de ensinamento, que é a natureza. Não dá para você olhar essa lua cheia durante a semana e não ter uma história dentro de si muito boa, né? Muito bem, gente, passa tudo muito rápido. Quero agradecer mais uma vez todas as pessoas que participaram aqui no nosso chat, que deram opiniões. Você que aí assistiu, não participou, o nosso bate-papo ele continua pelas redes, né, Maurício? Vamos aproveitar também das redes sociais. Você pode assistir, rever esse programa no site da altv.com.br. Você vai lá no link On Demand, clica lá e digita que história é essa, e aí você assiste o programa, manda sugestões, e para participar aqui ao vivo é só se inscrever no que história é essa, @altv.com.br. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do sampa.arte.br, que dá esse DVD de arte. Eu vou entregar para o Maurício, que veio aqui hoje participar do nosso programa. Trouxe aí toda a sua história, né, de narração, de arte. Vamos repetir, então, Chama de uma Vela é o sebo. Chama de uma Vela, fica na Rua Augusta, 1371, Galeria Ouro Velho. Ouro Velho. E Já tem um nome legal, né? Muito, muito legal. Espaço para sentar, conversar e ler, observar os desenhos, os livros raros, limpos. Adorei isso. E tem um blog, um site? Eu tenho um blog que vamos ver se eu lembro, Eles têm um e-mail. Lojas de Canela, blogspot.com.br, e eu posto os meus trabalhos de pintura, as minhas poesias, no Facebook Maurício Eloy. Se quiserem me adicionar, fica à vontade. Muito legal, né? Maurício Eloy com Y. Isso, Maurício Eloy com Y no final. Maurício, muito obrigada pela sua participação, viu? Seja muito bem-vindo. Você continue com o seu trabalho. Obrigado. Contando histórias com os livros, com as possibilidades literárias, encontrando essas preciosidades, que é o que a gente tem de melhor, né? É verdade. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço a todas as pessoas que participaram, a toda a equipe. Muito obrigada ao incentivo, à participação, ao Sampa, ao site culturadebolso.org, que também divulga o nosso trabalho. E mais uma vez, para aqui o nosso convite para que você venha participar e participe com a gente em todos os programas. Sábado que vem teremos Caravana do Cordel. Vai ser um negócio aqui. Vários cordelistas. Mostrar gravuras também, que é uma outra maneira de contar histórias que você pode apreciar, tomar como ideia aí onde você esteja. Porque a internet tem isso, né? Estamos pelo mundo. Gente, muito obrigada. Obrigada à técnica, ao Henrique, obrigada a toda a equipe. Um beijo super grande e até sábado que vem. Que história é essa? Salve rapaziada, essa é a Carol, esse aqui é o Otário, eu sou o Chorão do Charlie Brown, nós somos abusados, demorou? Skate na boa, skate na veia, skate na mente e no coração.
Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia. Ó, eu também vejo Abusados Esportes, hein? Vamos abusar, hein?